luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Chegamos no quarto dia. Até aqui, Deus fez a luz, Deus criou céu, terra e mar, os três domínios que vão possibilitar a movimentação, a existência da vida. Depois, o Senhor criou a partir da terra a vegetação que produz sementes, que produz frutos, que dão manutenção à vida que Deus colocaria aqui nessa terra. Deus está preparando uma casa, como pais que estão gerando um filho, esperando a chegada desse filho no lar, que começam a preparar o enxoval, começam a organizar a casa e preparar todos os cômodos para a chegada daquela criança que eles tanto amam. Dessa mesma forma, Deus, como um grande e bom pai, está preparando uma casa para a sua criação final. Eu e você. E agora, chegou o momento de começar a preencher esses domínios que ele criou. Chegou o momento de começar a colocar aquela decoração tão específica, tão especial, que tem um propósito dentro dessa casa. Chegou o momento de colocar os móveis, chegou o momento de finalizar o ambiente, para que então a vida possa vir habitar esse novo lar. Deus agora começa a criar os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. E assim, os luminares passaram a existir. Eles foram criados através da palavra, através do comando do Senhor. Portanto, Deus está comunicando aos hebreus: não adore aquilo que foi criado. Eles estavam muito habituados com a cultura egípcia, onde se adorava o Deus do sol e o Deus da lua. E Deus está dizendo: eles são a minha criação. Eu disse: haja luminares, e eles passaram a existir. Não adore aquilo que é criado. Eu já comentei isso em outro vídeo. Deus criou o sol e a lua e determinou para ele alguns propósitos. E eles, como uma criação que adora ao seu Deus, obedecem ao Senhor fazendo aquilo para o qual foram criados. Assim nós também devemos nos comportar. Tome cuidado, o sol e a lua não têm poder sobre você. Eles não são deuses, eles são apenas sol, lua e estrelas e cumprem com os propósitos que Deus determinou. E o propósito determinado por Deus para os luminares se resume em três propósitos que a própria Bíblia vai nos apresentar. O primeiro propósito, iluminar a terra. O segundo, governar o dia e a noite. E o terceiro, separar a luz das trevas. Veja que interessante, governar o dia e governar a noite. Existe um luminar específico para o dia, que determina que é dia, e existe um luminar específico para a noite. O sol determina o dia e a lua comanda a noite. Esses luminares têm seus papéis bem definidos e eles vão fazer distinção entre dia e noite. O dia tem uma cara específica e a noite tem outra cara específica. Ambos são importantes para concluir o ciclo de um dia. Aqui eu preciso conversar contigo a respeito da criação do tempo. Lembra que eu mencionei em um dos vídeos anteriores que o tempo já havia sido criado? Desde o momento em que Deus começa toda a criação, o tempo ali ele já é criado, já foi criado, porque Deus está falando, está fazendo através de uma outra dimensão. Isso é um pouco confuso, é um pouco complexo de se compreender, mas eu vou tentar te explicar. Deus está fora do tempo, ele não habita dentro do tempo como nós. É por isso que a Bíblia diz que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O que pra gente parece um dia, para Deus pode ser 1000, ou ao contrário, o que pra gente parece 1000, para Deus é um dia apenas. Porque Deus está fora do tempo, ele não habita dentro do tempo como nós habitamos. É como se Deus tivesse criado uma outra dimensão. Dentro dessa dimensão existe um tempo acontecendo, existe algo acontecendo, e Deus então começa a criar dentro dessa dimensão, entende? Nós somos seres
finitos. Nós nos tornamos eternos quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro da gente. Então chegará o dia em que nós vamos ressuscitar com Cristo e receberemos um corpo glorificado, que é eterno, que vai viver toda a eternidade com Deus. Mas nesse momento, nós somos seres finitos, nós contamos o nosso tempo em dias, anos, meses. Deus não, Deus é um Deus eterno e Ele está fora do tempo. Existem algumas figuras que podem fazer com que você entenda esse conceito do tempo. Uma, quem usa é o C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai falar para você imaginar um livro. Imagine a página de um livro. Nós conseguimos ler apenas uma linha por vez. Então, conforme nós vamos lendo uma linha por vez. Assim é a forma como nós entendemos o tempo. Nós estamos lendo uma coisa por vez. Eu estou vivendo o dia de hoje. Eu não consigo viver o dia de ontem, o dia de amanhã, de uma vez. Eu estou vivendo o dia de hoje, sabendo que já passou um dia lá para trás e existem dias na minha frente. Assim é a forma como eu leio o tempo. Agora, Deus é capaz de ler toda a página. Ele bate o olho e consegue ler todas as linhas de uma vez, porque Ele está fora do tempo. Então, Deus não está contando o tempo como nós contamos. Mas existe uma outra forma de compreender, e que um pastor amigo meu compartilhou comigo, que é pensar o seguinte: é como imaginar o planeta Terra. Imagine o globo terrestre. Nós estamos aqui dentro do mundo, nós habitamos a Terra, nós estamos aqui no Brasil. Nós sabemos que, olhando de fora, olhando o globo terrestre de fora, nós temos uma ideia de como é o seu desenho, de como é o formato do Brasil. Quando nós olhamos de fora, nós conseguimos visualizar os outros continentes, mas como eu estou habitando aqui na Terra, eu não consigo nem ter dimensão desse desenho que existe no globo terrestre. Então, nós temos esse entendimento do tempo porque nós estamos dentro do tempo, mas Deus está fora. É como se Ele estivesse olhando o globo terrestre de um ponto de vista externo. Ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Por isso que para Deus é muito diferente. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É por isso que Deus sabe de todas as coisas, porque Ele está fora. Ele está observando de um ponto de vista externo. Deus é o criador do tempo. E aqui é mais propício de se falar sobre isso, ainda que o tempo tenha sido criado desde lá do princípio de todas as coisas, é mais propício falar nesse ponto da leitura, porque aqui Deus está atribuindo aos luminares o propósito de contar os dias, de contar as estações, de contar o tempo. Nós já falamos também no vídeo anterior que para Deus o dia começa com a tarde e finaliza com a manhã, com o nascer do sol. Então, uma tarde mais uma manhã forma o ciclo de um dia. À tarde, o que acontece? O sol se põe e a lua passa a governar. De dia, a lua então não vai mais aparecer e o sol passa a governar o dia. Um ciclo de dia se completou. E nós entendemos que 7 ciclos de dia formam uma semana. E algumas semanas, geralmente 4, 5, formam um mês. E 12 meses formam um ano. Veja como os luminares são fundamentais para que a gente consiga fazer essa contagem. Então, um dos propósitos dos luminares é que haja o governo do dia, haja o governo da noite, ou seja, um marque especificamente que é dia, o outro marque especificamente que é noite, e ambos, a união dos dois, completam o ciclo de um dia. Veja, eles são completamente distintos. O dia é muito diferente da noite. Eles têm propósitos distintos. O dia tem a ver com a luz, a noite tem mais a ver com as trevas. De dia, alguns eventos acontecem, de noite acontecem outros. Por exemplo, existem animais que saem para se alimentar durante a noite e existem outros animais que vão fazer isso durante o dia. Existem propósitos muito bem definidos no dia e na noite. O sol é totalmente diferente da lua. Nem por isso há diferença entre eles em valor. Ambos são valorosos diante de Deus, ambos têm seu propósito, ambos têm a sua atuação e ambos são completamente necessários para compor o ciclo de um dia. É assim também que Deus enxerga o homem e a mulher, é assim que Deus enxerga cada um dos animais. Cada um tem a sua forma de existir, cada um foi criado com um propósito e de forma adequada ao seu propósito. Cada um é completamente distinto do outro e ainda assim são extremamente necessários
para que toda a obra se complete, para que todo o propósito seja alcançado. Aproveitando esse gancho sobre o fato de que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo, nós temos algumas dificuldades nesse livro de Gênesis, algumas discussões que acontecem no mundo teológico, vamos colocar dessa forma, tá? Então existem pontos de vista que vão defender que entre um dia da criação e outro dia da criação, o lapso de tempo ali é muito grande e isso vai dar sustentação para a ideia de que a Terra é muito antiga, muito mais do que nós imaginamos. Outros vão dizer que não, que esse lapso de tempo é curto e, portanto, não dá para dar sustentação para esse argumento. Alguns vão dizer que os dias da criação são de fato dias de 24 horas. Outros vão dizer que não, que eram dias muito maiores ou muito menores. Existe todo tipo de argumento. Eu estou apenas comunicando isso para que você consiga buscar por mais informação, caso você tenha interesse nisso, caso faça sentido para você entender um pouco mais sobre essa discussão. Tá? Falando sobre essa questão de que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo, afinal de contas, Deus não habita no meio do tempo, ele não vive no tempo, ele está fora do tempo. Dessa forma, a gente também consegue entender que o tempo espiritual é muito diferente do que nós entendemos como tempo, porque, mais uma vez, Deus não habita dentro do tempo, ele está fora do tempo. Então, o mundo espiritual funciona de uma forma muito diferente quando o assunto é tempo. Por isso que nós precisamos acalmar e aquietar o nosso coração. Por isso não dá pra gente dizer que Deus está atrasado, ou que Deus demora para fazer as coisas, ou até o contrário, que às vezes Deus está agindo rápido demais. Esses termos, rápido, devagar, não existem e não cabem na figura de Deus, porque Ele é o criador do tempo, Ele está fora do tempo, e o tempo que Ele criou funciona de acordo com a vontade dEle. Então Deus não demora, Deus não é lento, Deus também não é rápido e acelerado demais. As coisas funcionam no tempo que deveriam funcionar, porque foram criadas para funcionar dessa forma. Então confie no Senhor, descanse nele, as coisas acontecerão quando devem acontecer, quando chegar a hora de acontecer, e ore pelo Espírito Santo pedindo para ele te dar discernimento sobre as estações espirituais da sua vida. Porque, como eu disse, é muito distinto, sabe? É completamente diferente o tempo espiritual do tempo que nós vivemos. Então peça ao Espírito Santo para te dar discernimento do tempo que você está vivendo, para que você possa viver de forma adequada, agradando o coração do Senhor. Existem estações da sua vida que Deus vai pedir para você diminuir um pouco o ritmo de trabalho, vai pedir para você diminuir a sua frequência e prestar, sabe, a frequência ali de trabalho, de afazeres, vai pedir para você se focar em outras coisas. Vão ter estações que vai ser o contrário, que Deus vai pedir para você intensificar muito mais a sua plantação, o seu semear, entende? É importante ter discernimento do tempo em que você está vivendo, para que você não fique nessa briga. Às vezes a gente fica brigando, tentando viver uma coisa que não é adequada para a situação, para o período em que nós estamos. Além de governar o dia e a noite, marcar as estações, marcar o tempo, a Bíblia também nos disse que os luminares têm o propósito de iluminar a terra e, portanto, fazer separação entre a luz e as trevas, que também é o terceiro propósito que eu mencionei aqui. Olha que interessante, Deus está colocando no céu pontos de luz, mesmo no intervalo de trevas, que seria a noite, por exemplo. Então, mesmo quando é noite, ainda assim nós olhamos para o céu e encontramos estrelas e encontramos lua. Eu nem tanto, porque vivo numa cidade, a cidade de São Paulo, que além de estar bem poluída, é uma cidade também bastante iluminada. Então tenho muita dificuldade de olhar para o céu e encontrar estrelas. Mas eu sei que elas estão ali, eu só não estou conseguindo enxergar. E isso quer dizer muita coisa. Claro, além do literal, Deus colocou as estrelas, colocou a lua no céu e fez com que mesmo nas trevas, mesmo no momento de noite, ali existisse luz. Mas Deus também está comunicando algo ao seu coração. Ele está dizendo que mesmo na noite mais escura da sua vida, ainda existe luz, ainda existe um caminho, ainda existe alternativa, ainda existe uma chance. Enquanto Jesus ainda não voltou para nos buscar e nos levar para uma vida eterna com Ele, você ainda tem a chance de se agarrar a Ele, de crer verdadeiramente e caminhar em luz. E se você já fez isso e ainda assim está vivendo um momento de noite escura, uma fase difícil na sua vida,
Isso não significa que o Senhor não está contigo. Isso não significa que o Espírito Santo deixou de habitar o seu coração. Às vezes é uma fase que você está passando e parece difícil, parece muito escuro. Você olha e praticamente não vê estrelas, mas elas estão ali. Use a sua fé para isso. Use a sua fé com muita propriedade nesse momento. Mesmo que você não enxergue as estrelas, por conta das diversas luzes que estão na cidade, por conta da poluição que está embaçando um pouco a capacidade de enxergar essas estrelas, você sabe que elas estão ali. E que se você for para um ambiente menos poluído ou para um ambiente menos iluminado com luzes artificiais, você será capaz de ver a criação de Deus. Você será capaz de enxergar as luzes que o próprio Deus colocou no céu para iluminar as trevas. O Espírito Santo está dentro de você. Ele continua habitando. Se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita dentro de você e ele permanece habitando. Se está difícil ouvir a voz do Espírito Santo, talvez você esteja com muita coisa artificial. Talvez tenha muita poluição que está dificultando que você escute o que ele está dizendo. Mas ele continua aí dentro. A diferença é que quanto mais nós alimentamos aquilo que não provém de Deus, nós abafamos a voz do Espírito Santo. Fica difícil ouvir aquilo que ele está falando para o nosso espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Precisamos tirar um pouco ou totalmente a luz artificial. Precisamos eliminar a poluição das nossas vidas. E então você vai conseguir enxergar aquela luz que parecia tão distante. Você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo que parecia estar tão abafada. Iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. Esses são os 3 propósitos que Deus determinou sobre os luminares. Qualquer propósito que exceda esses 3 não provém da parte de Deus. Tome cuidado, a sua vida não é guiada, a sua vida não é determinada pelo sol, pela lua, pelas estrelas e nem por nenhum outro astro. Cuidado com isso. Você não é determinado pelo signo que você tem. A sua vida não está escrita em um horóscopo. Cuidado com isso. E isso é muito triste porque causa engano ao seu coração. Sabe, talvez quando você lê lá a descrição do seu signo, você fica confusa porque de fato faz muito sentido o que está dizendo ali e parece muito com você. Mas o grande perigo disso, que é exatamente assim como Satanás trabalha, com meias verdades, com verdades adaptadas, com coisas enganosas, que tem uma cara muito boa, mas que no fundo começa a te aprisionar. Pode até parecer muito real o que você está escrevendo lá. O problema é que a sua mentalidade começa a se tornar escrava daquilo. Você vai começar a dizer que você é assim porque você é desse signo. Que o seu dia não vai ser bom, porque já está escrito no horóscopo que não vai ser bom. E isso tem te aprisionado. O determinismo não está alinhado ao coração de Deus. Sabe por quê? Porque Ele enviou o seu único Filho para que morresse pelos seus pecados, para que nele você tivesse a chance de se arrepender, nascer de novo com Ele, como eu já expliquei em outros vídeos, e então passar a ter uma vida de transformação. Dia após dia, até que Ele venha, para que nós então vivamos com Ele a eternidade. Então deixa eu te contar, independente do seu signo, os seus pecados não podem ter justificativas. Não é porque você é de signo X, Y, Z que os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados são perdoados porque Cristo morreu por você, porque Ele derramou o sangue dele por você. Você tem o direito e a esperança de ter uma nova vida agora, já nessa terra, com Cristo Jesus. Não porque o seu horóscopo determinou que no dia de hoje vai ter uma virada no seu dia. Não, mas porque Jesus, que morreu, ressuscitou e agora Ele te dá o direito a uma vida nova. Não porque o horóscopo determinou que agora os seus dias mudarão e esse vai ser o ano da sua vida, mas porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu coração e Ele está trabalhando em você dia após dia para mudar você e, consequentemente, o seu ambiente. Eu sei que quando você lê sobre essas coisas, o que é te ensinado é que o meio vai determinar quem você é. E isso é uma verdade quando você é um ser espiritualmente morto.
Mas quando você vivifica em Cristo Jesus, quando você morre com Ele na cruz, então nasce novamente, agora o teu espírito é vivo, porque ele vive através do Espírito Santo de Deus. E, portanto, dentro de você há vida, dentro de você há uma luz capaz de mudar o teu meio. Você deixa de se tornar um produto do meio e passa a ser um agente de transformação. Você deixa de ser um reflexo daquilo que está ao seu redor e começa a refletir a luz de Cristo ao seu redor. Em Cristo nós temos esperança. Não só a esperança da vida eterna, mas também a esperança de uma vida melhor aqui. Melhor, quando eu falo, não é qualidade de vida melhor, não é melhor como o mundo diz que é melhor, mas melhor porque nós mudamos, porque nós nos tornamos transformados, porque a paz habita dentro de nós, porque a alegria habita dentro de nós. E, portanto, o meio se torna diferente, porque nós enxergamos o mundo por uma ótica diferente. Porque aquele que é a vida, aquele que é a luz, está dentro de nós. Sabe, a Bíblia fala que o reino de Deus já veio. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de mim, já habita dentro de você que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. Portanto, já existem mentalidades de reino aqui na Terra atuando em pequenos espaços e se expandindo. Mas o mundo ainda está nas mãos do maligno. O mundo ainda é guiado e governado por ele. Mas chegará o dia em que Jesus retornará e então será dia perfeito. E então Jesus estará perfeitamente, plenamente governando entre nós. E não haverá mais vestígio de pecado, não haverá mais vestígio de queda, não haverá mais vestígio do que é ruim, não haverá mais trevas, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais aflições. Então o reino já veio, porque habita dentro de mim, mas ele ainda virá, porque ele será completo, porque ele será pleno, porque será perfeito e porque não haverá mais nada que caminha na contramão do reino. Portanto, meu amigo, minha amiga, não aceite esse determinismo que te oprime, que te condena, que muitas vezes o mundo quer derramar sobre o seu coração. Você não é assim por causa de um signo, o seu dia não está condenado por causa de um signo. Há esperança para você, há esperança para a sua vida. Não aceite aquilo que o inimigo quer que você aceite. Isso é muito triste porque existem pessoas que estão vivendo uma vida de condenação, uma vida de miséria, porque acreditam estar pagando o preço de algo que fizeram no passado e que por isso estão sofrendo nessa vida aqui. Não acredite nessa mentira. Isso é escravidão, é isso que o inimigo quer que você faça, que você acredite nisso e, portanto, condene os seus dias e continue vivendo na lama, continue vivendo num estado que é completamente contrário ao coração de Deus. Quando, na verdade, Deus tem vida nova para você, Deus tem esperança, quando Deus tem transformação para a sua vida, transformação do teu coração, transformação da tua mente, quando Deus tem paz e alegria para derramar sobre o seu coração, quando Deus tem perdão para derramar sobre você. Deixa eu te falar, não existe sofrimento que você pudesse viver nessa terra que pagaria os seus pecados. Não tem como, nós não temos condições de pagar o preço do pecado que nós cometemos. O único que pôde pagar o preço pelos seus pecados foi Jesus Cristo, que morreu por você e ressuscitou. E agora, se arrependendo, você tem o direito ao perdão. Então não aceite essa condenação. Você não tem que viver uma vida de escravidão agora porque você errou no passado. Se você se arrependeu e Jesus liberou perdão sobre a sua vida, viva a paz e a liberdade que existe no perdão. É claro, eu estou falando de uma condição em que você se arrependeu, em que você já pagou o que tinha que pagar para o mundo, né, de forma legal, você já pagou o que tinha que pagar, mas espiritualmente você é livre em Cristo Jesus. Não vive uma vida de condenação, achando que você precisa viver essa vida, porque Jesus pagou o preço por você. E eu sei, isso é escandaloso, porque você não merece. É verdade, você não merece e eu não mereço. É por isso que o amor de Deus nos constrange. É por isso que Ele nos ama tanto. É escandaloso sim, é gracioso sim, é misericordioso sim, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Aceite o amor de Deus, receba o amor de Deus por você e aceite isso. E viva como alguém que sabe que foi amado, que sabe que foi perdoado. Não acredite
na escravidão, na mentira que Satanás quer derramar sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.